Vamos falar sobre um tema hoje que deixa aflitos muitos pais e mães. Pele irritada, vermelhidão e muita sensibilidade. Esses são alguns dos principais sintomas da dermatite atópica, uma doença crônica que causa inflamação na pele. E segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, essa condição afeta cerca de 20% das crianças e 60% delas manifestam os sintomas já no primeiro ano de idade. Sobre o assunto, a gente vai conversar aqui ao vivo com a médica alergologista Giordana Lima, que se disponibilizou a conversar conosco por chamada de vídeo. A gente agradece, em primeiro lugar, para a senhora, por a senhora estar aqui falando sobre esse tema. E eu já começo lhe perguntando, doutora, se esse é um problema que pode ser hereditário. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Sim, a dermatite atópica faz parte das doenças atópicas, que a gente chama. Todas essas doenças, elas são relacionadas com a capacidade de sensibilizar ao ácaro da poeira doméstica. Então, nesse grupo, a gente tem a dermatite atópica, a asma e a rinite alérgica. Que não são doenças contagiosas, né? São doenças que o próprio organismo desenvolve. Exatamente. O que acontece é a interação, entre a genética e o ambiente. Então, o paciente ele vai entrando em contato com o ácaro da poeira, vai sensibilizando e depois ele vai manifestando os sintomas. Só que no caso da dermatite atópica, o principal problema é exatamente uma desregulação da barreira da pele. A pele, ela fica mais aberta, então, tanto ela perde água, como ela recebe alérgenos, bactérias. Então, isso vai causar inflamação crônica, que você estava comentando no início do programa, né? É exatamente isso o grande problema da dermatite atópica. E por que ela costuma aparecer exatamente entre os bebês, as crianças menores, a partir já de 1 ano de idade, que é um período onde essas crianças nem conseguem falar muito sobre esses sintomas, né? A reação delas é pelo choro, pela coceira, enfim. Isso. Por que aparece exatamente nessa fase? Então, a gente tem uma previsão do comportamento das doenças alérgicas, que a gente chama de marcha alérgica ou marcha atópica, né? A dermatite atópica, ela pode começar por volta de 6 meses de idade, como você está falando. Isso seria o comportamento mais habitual, mas existem pacientes que começam mais tarde. Por exemplo, eu tenho pacientes idosos com dermatite atópica. É claro que o clássico, o habitual, é a gente ter o início na infância, exatamente por conta da regulação da barreira cutânea e, por exemplo, pela questão dos primeiros contatos que o bebê já apresenta nessa época. Então, a gente já pode ter essa formação desse processo inflamatório. Mas ele pode começar mais tarde. Pode começar, na verdade, em qualquer momento da vida. Olha, na vida da Mariana, isso começou bem cedo. A Mariana é filha da Marina, que tem... A Mariana tem 6 meses de idade. A Marina mandou um vídeo para a gente para fazer uma pergunta para a senhora, doutora. Certo. Vamos ouvir. Olá, eu sou Marina Carneiro, mãe da Mariana. Hoje ela tem 6 meses e ela foi diagnosticada com dermatite atópica, mas até descobrir, nós associávamos a brotoeja, a alergia de alguns produtos de limpeza, como shampoo, hidratante. Inclusive fizemos até substituições para ver se havia melhora e nada de melhor. Procuramos outros especialistas, além da pediatra, e hoje ela está sendo tratada com alguns cuidados necessários para o dia a dia, né? Para evitar que a pele dela fique menos ressecada, com menos manchinhas no corpo. E mesmo assim ainda temos algumas dúvidas, né? Eu gostaria de saber se com o passar do tempo a Mariana, ela vai ficar sem a dermatite atópica. E se tem alguma coisa que possa fazer nesse período tão quente para amenizar
para amenizar os sintomas também. Bom, doutora, enquanto a senhora responde aqui a pergunta dela, a gente vai inclusive passar umas fotos da Mariana quando ela está com a crise, né? Olha só como é que fica o rostinho, com os hematomas, e coça, e ela fica incomodada. A senhora pode responder. Exato. Então, e como eu lhe falei, lembra essa história da marcha alérgica, né, da marcha atópica? A gente tem uma previsão da dermatite atópica durar, na maioria das crianças, até por volta de 14 anos. Isso vai acontecer em 80% das crianças. Então, é um número bem considerado, né? Ou seja, mais ou menos 80% das crianças, ela vai ter a resolução do quadro até o findar da adolescência, né? É claro que isso não quer dizer que ela vai ter feridas e vai ter o eczema, que é a apresentação clínica, todo o tempo ativa. O tratamento ele vai vir exatamente para isso, para a gente poder controlar essa inflamação da pele, prevenir as crises e prevenir os sintomas, né? A gente faz essa expectativa de probabilidade de duração, mas não quer dizer que ela vá realmente acontecer. O que é importante agora no caso dela, é como ela falou, né? O tratamento principal é a regulação dessa barreira. A gente precisa tentar colocar essa pele novamente numa organização normal, mais próxima o possível que for de uma pessoa que não tem dermatite atópica. E o tratamento principal na idade dele, em qualquer paciente, é o tratamento tópico. Ou seja, são produtos, são medicamentos que se passam na pele. Às vezes as pessoas ficam muito interessadas, às vezes, em usar um corticoide oral, em usar um antialérgico oral, mas eles não são o tratamento principal. O tratamento principal, primeiro, seria o hidratante, não aquele hidratante comum que a gente conhece, que é perfumado, não. São hidratantes especiais que vendem na farmácia, que eles vão ter todas as substâncias, no caso, fatores de hidratação, óleos naturais da pele, que precisam ser repostos para essa pele. Então, o tratamento começa com isso. Então, E só para a gente tirar aqui uma dúvida, nessas altas temperaturas, por conta do calor, elas podem aparecer mais, mas ficar tomando muitos banhos pode piorar, né? Exato, assim, é um equilíbrio delicado, porque já teve épocas, né, que foi recomendado as crianças com dermatite atópica tomar em torno de 2 ou 1 banho por dia. E depois passamos uma fase que alguns estudos mostravam que mais banho seria bom. Mas na prática, a gente vê que realmente é interessante tentar limitar em torno de 2 banhos por dia mesmo. Sabonete só nas partes íntimas, porque por melhor que seja o sabonete, ele vai ter sempre a tendência de ressecar a pele. E hidratação, que é o fator mais importante. O ideal até é você hidratar a pele quando ela estiver levemente úmida, após o banho, porque a gente vai promover que haja a penetração da água, e aí como o hidratante ele sela a barreira da pele, essa água vai entrar e fica. Então isso é super importante. Né? Nesses períodos que a gente está bem, assim, com essa questão do calor, o que a gente pode promover, por exemplo, assim, alguns banhos rápidos à tarde, com pouquíssimo sabonete, só mesmo para refrescar a pele da criança. Doutora, agradeço muito a gentileza de conceder para a gente essa entrevista e tantas recomendações importantes. Tenha um ótimo dia, tá? Muito obrigada, Aline. Estamos à disposição.